Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Emerson e estou trabalhando língua portuguesa com vocês, alunos da primeira série. Antes de nós começarmos a nossa aula de hoje, aqueles lembretes de sempre. Por favor, acessem o Classroom e quando vocês fizerem isso, não esqueçam de também acessar o link para vocês marcarem a presença de vocês. Se por algum acaso você esteja vendo a aula pelo YouTube ou pelo aplicativo do Aula Paraná ou pela TV, depois entre em contato com a sua escola para ver se você tem alguma atividade para ser feita e também as atividades do Classroom. Se você não faz as atividades no Classroom, você deve fazer essas atividades lá na sua escola, beleza? Então, vamos começar. E qual é o nosso objetivo de hoje? Rever as características do gênero folheto turístico. Estão lembrados que nós começamos a falar desse folheto turístico? Hoje a gente vai rever um pouquinho e dar continuidade ao estudo dos verbos, ok? Para nós começarmos, vamos com o nosso quiz. São modos verbais. Modos verbais. Indicativo, pretérito, subjuntivo. Indicativo, pretérito, imperativo. Imperativo, subjuntivo e indicativo. E imperativo, subjuntivo ou pretérito. Se você prestou bastante atenção na nossa última aula, você sabe que pretérito ele é o quê? Um tempo verbal. E sendo tempo verbal, ele não vai ser um modo. Nossa alternativa correta, a letra C. Vamos continuar então? Olhem só. Trouxe aquele mesmo folheto que vocês já conhecem lá da região serrana do Paraná. Ele está aqui aberto, então essa é a parte aberta do folheto, a parte da frente aberta. E eu tenho aqui a parte de trás, como esse folheto vai ficar na parte de trás. Percebam que aqui no meio eu tenho escrito publicidade local. Tá vendo? Eu tenho aqui então 5 publicidade local, 5 espaços que foram deixados para essa publicidade local. Primeira coisa, é comum a gente encontrar nesses folhetos as publicidades. Muitas vezes a produção ou a distribuição mesmo desses folhetos, eles são patrocinados por esses locais que eles acabam anunciando no folheto. Então, esses anúncios que tem no folheto, pode ser que seja um patrocínio para este folheto turístico. Primeira coisa que nós vamos fazer hoje de atividade. Escreva para cada um dos espaços, então nós temos 5 espaços. Escreva para cada um deles uma possível publicidade, mas essa publicidade vai ser de onde? Aí, da região serrana do Paraná. Então, o que você vai pensar? O que eu posso colocar como publicidade para a região serrana do Paraná? Mas, professor, eu não moro na região serrana do Paraná. Como que eu vou fazer? Ora, você vai pensar em coisas que existam em várias cidades, não vou dizer todas as cidades, que pode ter cidades que não existem, mas você vai pensar em tudo o que tem relação com turismo, que pode ser colocado aqui como uma publicidade. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso e eu volto para a gente continuar.
Pensaram na publicidade para vocês colocarem? Vamos dar uma olhadinha nas possibilidades. O que eu coloquei aqui para vocês são possibilidades. Hotéis, pousadas, aluguel de carros, loja de produtos esportivos, restaurantes, agências de viagens. São o quê? São publicidades relacionadas ao turismo. Então, se eu tenho, por exemplo, um restaurante, vou anunciar neste folheto para que esses turistas se interessem pelo meu restaurante e vão lá fazer as refeições. E depois nós temos mais uma atividade para vocês fazerem. Além dos pontos turísticos do local, então, nós temos um local, esse local tem pontos turísticos. Mas, além disso, quais outras atrações podem ser abordadas dentro de um folheto turístico? É somente os pontos turísticos? Não, tem outras tantas atrações. Quais são essas atrações que também podem ser abordadas neste folheto? Um tempinho para vocês responderem e eu volto para continuar. Então, o que será que nós podemos explorar nesses folhetos, além dos pontos turísticos? Vamos ver, ó. Eu posso ter atrações como cultura, a culinária do local, uma aventura, um local para relaxamento, fazer um passeio. Essas são algumas das atrações que também podem ser abordadas neste folheto turístico. Cada região vai ter um tipo de atração, certo? Essas daqui são algumas das possibilidades que eu trouxe para vocês. Agora nós vamos ver qual é a parte da cultura desta região serrana. O que ele me traz? Ele traz assim: cultura, histórias, contos, lendas e costumes. Dignificam o turismo cultural.
característica na manutenção do folclore que contribui no conhecimento e na vivência socioeducativa das pessoas, bem como proporciona entretenimento e lazer. A região possui construções antigas, galerias de arte, museus e sítios arqueológicos de interesse nacional e internacional. Olha só quanta coisa de cultura essa região pode nos oferecer. Uma atividade para vocês. Nós vamos reler o trecho. Cultura, histórias, contos, lendas e costumes. Dignificam o turismo cultural. Característica na manutenção do folclore que contribui no conhecimento. A qual ou a quais palavras os verbos do trecho se referem? Uma primeira coisa que você tem que fazer é encontrar os verbos. Depois que você encontrou os verbos, veja, esses verbos se referem a quem? A quê? Ok? Um tempinho para vocês fazerem isso e volto para corrigir. Encontraram os verbos? Conseguiram ver a que eles se referem? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Eu tenho dignificam, é o meu verbo, e depois contribui é o outro verbo. Então, nesse trecho, eu tenho só dois verbos. O dignificam, ele está relacionado a quem? A histórias, contos, lendas e costumes. Olha, histórias, contos, lendas e costumes dignificam, ok? Essa é a relação dele. O contribuir, o contribui, está relacionado com quem? Está relacionado com característica. A característica que contribui. Por que é importante eu saber isso? É importante nós sabermos a quem se refere para nós percebermos se está no plural ou se está no singular. Para que a gente, conforme a gente for escrever, a gente tome bastante cuidado com a concordância verbal.
Lembrando que na escrita a concordância verbal ela é muito cobrada da gente em avaliações dentro da escola e avaliações também de fora, tá? Então isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. E hoje a gente vai falar um pouquinho dos modos verbais. Lembram do quiz? Lá no início, que nós já começamos a falar um pouquinho sobre esses modos verbais? Vamos ver quais são? Olha só. Indicativo, subjuntivo e imperativo. O indicativo é aquele que indica certeza. Esse é o modo verbal com que nós mais trabalhamos no nosso dia a dia. É o que a gente mais costuma falar, o que a gente mais costuma escrever, são os verbos no modo indicativo, que eles vão indicar o quê? Uma certeza. O modo subjuntivo vai ser aquele que vai indicar uma incerteza, uma dúvida ou uma hipótese. O modo subjuntivo. O imperativo é aquele que indica ordem, pedido ou súplica. Certo? Imperativo, ordem, pedido ou súplica. Eu sempre costumo dizer aos alunos que assim, o verbo no imperativo é aquele verbo do mandar. Você manda alguém fazer alguma coisa. Então, você está usando o imperativo. Então, são esses 3 modos verbais que nós vamos falar um pouquinho deles. Tenho aqui, ó, para a gente analisar os modos verbais. Tenho a capa de um folheto, Viva a natureza, encante-se com as belezas de Capanema. E trouxe um quadrinho só, apenas um quadrinho de uma tirinha da Mafalda, que é use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Então, nós vamos analisar esses modos e esses verbos para que nós possamos compreendê-los. Para nós fazermos a atividade, nós vamos responder: qual é o modo verbal predominante? Professor, como assim predominante? Aquele que mais aparece, certo? Qual é o modo verbal predominante em ambos os textos? Esse aqui, no retângulo, é aquele do folheto. Este aqui, que tem esse balãozinho, é aquele da Mafalda, certo? Qual efeito de sentido esse modo verbal produz em cada um dos textos? Isso eu vou ter que tomar bastante cuidado. Olha só, eu vou ter que entender qual é o modo verbal e qual é o sentido que esse modo verbal está transmitindo, ok? Um tempinho para vocês pensarem sobre isso, eu volto para a gente corrigir e continuar a nossa aula.
Então, analisaram os verbos, conseguiram pensar no modo verbal deles, lembrando, quais são os modos verbais que nós estamos vendo hoje? Indicativo, subjuntivo e o imperativo. Então, eu tenho aqui, encante-se com as belezas de Capanema, viva a natureza. Use, compre, beba, coma, prove. Ei, o que eles pensam que nós somos? Muito bem, vamos ver. O modo imperativo, ele predomina nos dois textos. Então, eu tenho use, compra, beba, coma, prove. E depois eu tenho encante e viva. Muito bem. No primeiro texto, o quadrinho, o sentido produzido é de uma ordem. Então, eu tenho aqui, ó, use, compra, beba, coma, prove. É como se eu estivesse mandando a pessoa fazer isso. É uma ordem, certo? Já no segundo, lá no folheto, nós temos o quê? Um pedido, um conselho, ou seja, encante-se lá pela natureza, viva essa natureza. Não é uma ordem, é um pedido. Estão lembrados que o imperativo ele tem essa ideia de ordem, mas também pode ter a ideia de pedido. Por isso é importante que nós pensemos a respeito da produção de sentido desses modos. Cada modo verbal vai produzir um sentido. O indicativo vai produzir a certeza. O subjuntivo, uma dúvida, uma hipótese, certo? Uma incerteza. E o imperativo, ele pode tanto indicar uma ordem, como ele pode indicar também um pedido. Estas são algumas características desses modos verbais. Muito bem. Agora eu vou pensar a seguinte coisa. No modo imperativo, aquele modo de mandar, certo? O modo imperativo, ele não é conjugado na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então, no modo imperativo, eu não tenho essa conjugação verbal. Por que eu não tenho essa conjugação? Por que isso não acontece? Certo? Vou dar um tempinho para você pensar, porque isso você vai ter que analisar. Por que não existe uma ordem na primeira pessoa do singular? Um tempinho para você pensar a respeito e eu volto para a gente continuar.
Conseguiram refletir a respeito desse uso, ou melhor, deste não uso na primeira pessoa, no modo imperativo? Por que será que isso acontece? Dá uma olhadinha. O modo imperativo não possui essa primeira pessoa no singular porque não se prevê ordem, pedido, conselho a si mesmo. Eu não vou mandar para eu fazer alguma coisa, certo? Eu me mando, ok? Mas eu não vou dar ordem para mim, certo? Por isso que ele não é conjugado na primeira pessoa do singular. Interessante saber. Estão lembrados da Canção do Exílio? Nós vimos um pedacinho da Canção do Exílio na outra aula. Hoje a gente vai ver mais um pedacinho dessa Canção do Exílio. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Lembram? Canção do Exílio, Gonçalves Dias, está falando do Brasil. Quando eu trouxe a Canção do Exílio para vocês, foi para mostrar as outras coisas tantas que o Brasil tem. E na visão desse eu lírico, certo? Ele não quer que Deus permita que ele morra, ok? Agora, o que nós vamos fazer? Essa atividade é um pouquinho mais elaborada, digamos assim. Nós vamos separar no poema os verbos nos modos imperativo e subjuntivo e também no indicativo. O que eu vou ter que lembrar? O indicativo vai me mostrar uma certeza. O subjuntivo vai me mostrar uma incerteza, uma hipótese ou uma dúvida. E o imperativo é aquele que vai dizer uma ordem, um pedido, uma súplica. O que eu preciso fazer neste exercício? Primeiro, preciso encontrar os verbos que aparecem neste exercício. Depois, eu vou analisar ali naquele meu verso, no meu verso, o verbo está passando qual a ideia? Passa uma ideia de certeza? É uma ordem ou será uma dúvida? Vou dar um tempinho para vocês fazerem essa separação dos verbos nesses 3 modos e eu volto para a gente corrigir e continuar conversando. Então, conseguiram localizar pelo menos os verbos? Conseguiram? Ou você é uma daquelas pessoas que ainda possuem dúvidas com relação a encontrar o verbo em uma frase? Tá? Então, vamos dar uma olhadinha para ver se a gente primeiro encontra os verbos. Depois a gente classifica dentro desses modos, certo? Primeiro, permita é um verbo, volte, desfrute, encontro, aviste e canta. Esses são os verbos que aparecem nessa estrofe do
poema. Agora nós vamos dividir. Na cor verde nós temos o imperativo. O imperativo é aquele que vai dar uma ordem, certo? Na cor vermelha nós temos o subjuntivo e depois em azul nós vamos ter o modo indicativo. Então aqui eu tenho, ó, não permita, é como se fosse uma ordem. Não deixe que isso aconteça. Então eu tenho o modo imperativo. Sem que eu volte, desfrute e aviste. São subjuntivos. Por que eles são subjuntivos? Porque eu tenho ali uma hipótese, sem que isso aconteça, certo? Uma dúvida. Então, eu vou utilizar o modo subjuntivo. E o modo indicativo é aquele que vai me dar a certeza de alguma coisa. Então, eu tenho aqui que eu não encontro e depois onde canta. Certeza que isso acontece. O sabiá canta naquele local, certo? Dúvidas com relação aos modos verbais, a gente vai sanando essas dúvidas aos poucos, conforme a gente vai fazendo algumas leituras, conforme a gente vai escrevendo. É nessas horas que a gente percebe qual é o modo verbal que eu estou precisando ali. Será que aquilo que eu quero escrever é uma certeza ou será que eu tenho dúvida? Será que eu estou querendo mandar em alguma coisa? Mandar alguém fazer algo? Então, são nessas práticas do dia a dia que a gente vai percebendo o uso desses modos verbais. O modo subjuntivo possui conjugação em 3 tempos verbais, somente 3 tempos, certo? Presente, pretérito, imperfeito e futuro. O presente vai expressar a possibilidade de um fato atual, isso a gente já sabe. O pretérito imperfeito, um fato passado dependente de um outro fato passado, certo? Então é um fato passado, mas que depende de outro. E o futuro, claro, que vai expressar a ideia de um futuro. Então, subjuntivo eu tenho somente esses 3 tempos verbais. Uma atividade. Suponhamos que Deus não tivesse atendido o pedido do eu lírico. Como que ficariam os versos subsequentes? Lembram? Não permita Deus que eu morra. Ó, tá? Agora nós vamos supor que Deus não tenha feito, não tenha atendido esse pedido. O que eu vou ter que pensar? Como que vai ficar os verbos subsequentes do meu poema se a pessoa morresse? Como que ficariam esses verbos? Em qual modo verbal ele vai ficar? Qual deles eu preciso utilizar? Vou dar um tempinho para vocês fazerem a leitura, novamente, dos versos do poema, relembrar onde estão os verbos, onde estão os verbos e tentar pensar como que vai ficar esses verbos se Deus permitisse que ele morresse. Um tempinho para vocês fazerem essa atividade e eu volto para a gente continuar.
Conseguiram pensar a respeito disso? Se Deus, né, permitisse que ele morresse, vamos dar uma olhadinha como é que ficaria? Olha só. Então, permitiu Deus que eu morresse. Coloquei ali o primeiro verso já mudando a ideia, certo? Então, Deus permitiu sem que eu voltasse para lá, sem que desfrutasse os primores, que não encontrei ou encontrava, tanto faz, tá? Por cá, sem que ainda avistasse as palmeiras, onde cantou ou cantava o sabiá. Por que isso acontece? Porque quando eu mudo a ideia, eu vou mudar o quê? O tempo verbal. Então, eu tenho aqui o quê? O subjuntivo no pretérito imperfeito, sem que eu voltasse para lá, certo? Aqui, o encontrei e o encontrava, eu deixei tanto no pretérito perfeito, como no pretérito imperfeito, daí lá no modo indicativo, ok? Muito bem. Um quiz para vocês. Está correta a correlação verbal. Como assim correlação verbal? Então, eu tenho aqui, ó, um verbo nessa primeira oração e depois eu vou ter um outro verbo dentro do mesmo período. Então, são duas orações, tenho ali esses dois verbos. Em qual desses períodos está a correlação verbal perfeita? Se você viajasse, terá mais diversão. Se você viajasse, tinha mais diversão. Se você viajasse, teria mais diversão. E se você viajar, tinha mais diversão. Quando a gente pronuncia esses períodos, quando a gente fala em voz alta, a gente já consegue perceber qual delas ali não está funcionando, certo? A correta é, se você viajasse, teria mais diversão. Então, eu utilizo aqui o quê? O modo subjuntivo e depois eu utilizo lá o futuro do pretérito no indicativo, ok? E para a gente rever o que nós vimos hoje, olha lá, reforçamos as características do gênero folheto turístico. Essas características é interessante que fiquem memorizadas, que nós vamos ainda falar um pouquinho delas. Conceituamos os modos verbais indicativo, subjuntivo e imperativo, lembrando que eu vou conhecer esses modos verbais conforme eu for praticando tanto a minha leitura como a minha escrita. É nessa hora que a gente vai perceber qual modo verbal a gente deve utilizar, certo? O indicativo vai mostrar certeza, o subjuntivo incerteza e o imperativo uma ordem, um pedido ou uma súplica. Depois, descobrimos que o modo subjuntivo possui apenas 3 conjugações, diferente do indicativo. Lembra quando nós falamos do indicativo, que ele possuía 6 conjugações? O subjuntivo vai apresentar somente 3. Quais são essas 3? Presente, pretérito imperfeito e futuro. Para deixar para vocês uma dica, olha só. Se eu acessar o site conjugação.com.br, é muito simples, é só você digitar qual é o verbo que você quer e ele já vai aparecer conjugado em todas as pessoas, todos os tempos verbais e também em todos os modos verbais. Então, caso você tenha dúvida, o site conjugação.com.br é um que pode te ajudar bastante. E também o turismo.paraná.gov.br, que vai trazer informações turísticas aqui do nosso Paraná. Muito bem, por hoje eu agradeço, espero vocês na próxima aula e até lá.